13 de 1 Samuel, ele é um capítulo muito conhecido por essa situação em que eles vão para a guerra. Eles têm uma situação de guerra, de enfrentamento, e o profeta Samuel havia dado uma ordem para Saul, que era para ele esperar. Esta era a palavra, para esperar. E Saul, ele não faz isso, ele faz do jeito dele. Ele se sente pressionado pela circunstância e ele resolve agir de acordo com a sua própria ideia. Como diz, né? O que dá na cabeça. O que deu na cabeça dele. E aí por isso ele foi reprovado. E a gente vê aqui esta palavra que Samuel traz para ele: você agiu loucamente, o Senhor te ordenou uma coisa e você fez outra. E Samuel também fala, depois ele fala, por acaso Deus tem prazer em sacrifícios e não na obediência? Então uma palavra-chave deste capítulo é a obediência. É a gente obedecer à voz do Senhor, o comando do Senhor. E Saul, ele não obedeceu. Ele foi desobediente. A obediência tira o nosso lugar de governo. Você já pode anotar isso aí. Quando a gente desobedece a palavra, nós perdemos a posição de governo. Essa semana o Senhor falou muito comigo sobre a situação do nosso país, a situação, muitas coisas que têm acontecido, e por que tanta força das trevas? A força das trevas é porque o governo que deveria estar na mão, deveria não estar, né? Não vamos falar assim, porque o governo está na mão da igreja, porém a igreja, um tanto que ainda adormecida, ainda não desperta totalmente, não tem obedecido e tem perdido o governo. Então, quando a gente desobedece a palavra do Senhor, nós perdemos o governo, a gente perde o governo da nossa casa, da nossa própria vida. E aí a gente sai do propósito. Porque o propósito de Deus, quando ele criou o homem, ele deu uma ordem: crescei, multiplicai, governai a terra. É para a gente governar. Essa autoridade foi colocada sobre nós, e ainda que o homem perdeu isso, o Senhor Jesus veio e, através da morte na cruz, ele nos devolveu essa condição, nos devolveu este lugar. Paulo diz que através da ressurreição em Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestiais ao lado do Senhor Jesus. Então é uma posição de governo, de autoridade. E Saul tinha esse governo, ele tinha essa autoridade. Porém, a desobediência tirou Saul do reino. Ele perde o reino. Aqui foi definitivo. Acabou a chance de Saul. Às vezes é muito comum a gente ouvir, a gente falar uma verdade, uma realidade do nosso Deus, do coração do nosso Pai, que é: sempre há um recomeço, sempre há uma nova chance, porque o sacrifício de Jesus, ele nos traz essa nova chance, ele nos traz esse recomeço. Mas nós precisamos ter cuidado, porque para algumas coisas nós podemos perder a oportunidade. Você não vai perder a sua salvação se você se arrepende, se você crê em Jesus, mas às vezes a gente perde aquela oportunidade por causa da desobediência, porque nós não ouvimos a palavra do Senhor. Mas eu quero aqui trazer um assunto que está no versículo 6, que diz: quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, então veja, o povo estava em apuros, pois o exército estava pressionando. Tem alguém que se sente aqui hoje pressionado? Todo dia a gente sente pressão.
seja de uma forma, seja de outra. Tem uma pressão muito forte acontecendo na nossa mente, na mente dos nossos filhos. Muitas pessoas se sentem em apuros, não sabem o que fazer. Se vê numa situação de perigo. Assim o povo se sentiu. Eles viram que estavam em apuros e esconderam-se aonde? Nas cavernas, nos buracos, nas rochas, nos esconderijos subterrâneos e nas cisternas. Então aqui cavernas, todos esses termos usados, eles são sinônimos. Cavernas, buracos, rochas no sentido de que as cavernas feitas nas rochas, né? Nos esconderijos subterrâneos. Então o povo foi se esconder neste lugar. Havia uma palavra do próprio rei de Saul, que ele disse no versículo 2, para que o povo voltasse para as suas tendas. Só que quando eles viram que eles estavam em apuros, porque os filisteus iriam atacá-los, eles vão para onde? Para as cavernas, para os buracos, para os esconderijos subterrâneos. E eles ficam lá, por causa da pressão. Então, quando você se vê em apuros, seja por uma pressão do inferno, o inferno nos pressiona, às vezes a gente sente na pele essa pressão maligna, demoníaca. O inferno ataca e ele não consegue tocar em nós. Jesus disse, o maligno não pode, o apóstolo João disse, o maligno não pode tocar em vocês. O maligno não nos toca, mas ele cria uma pressão ao nosso redor. Então, quantas circunstâncias, né? A gente olha e a gente se sente pressionado. A gente se vê em apuros. Tem alguma pressão acontecendo, né? Alguém já colocou aqui e não deu para ver o nome. Às vezes são falatórios, pessoas falando mal de você. Isso traz uma pressão no coração, nos nossos ouvidos. A gente fica angustiado. A gente fica preocupado com alguma coisa que alguém falou a nosso respeito. Às vezes, gente, é por causa de um pecado. A gente comete um pecado e aí a gente fica, a gente sente a pressão da culpa. Aquilo fica, sabe, ressoando na nossa mente, aquilo fica pressionando a gente. Quando Adão e Eva, eles pecam, eles se sentiram pressionados. E o que eles fizeram? Foram se esconder. Então, má notícias. Tudo que a gente está ouvindo hoje. Você consegue ouvir alguma boa notícia do que vem do mundo? Não. A gente só ouve coisa ruim, cada dia pior. Quando você pensa que você já viu de tudo, aí você começa a ver coisas que você fala, meu Deus. Quando a gente sente essa pressão, para onde nós nos movemos? Saul disse para o povo ficar nas suas tendas, nas suas casas. E o povo, quando na hora da circunstância difícil, na hora da pressão, eles foram para as cavernas. Porque a caverna é aquele lugar que você entende que você vai estar escondido e ninguém vai te ver. Só que a caverna na Bíblia, ela tem um significado, um simbolismo de abrigar mesmo alguém que está fugindo do inimigo. A gente vê isso na história de Davi. Davi, ele em alguns momentos, ele se abrigou em cavernas para fugir, para se proteger do Saul, esse, né, que a gente está falando sobre ele. Então, é um lugar de fuga. E quando a gente foge, é porque a gente está sendo ameaçado. A gente vê um perigo muito grande e a gente foge. Às vezes essa fuga pode ser até necessária, mas no geral é porque a gente não quer enfrentar a situação. Tem pessoas que fazem do trabalho, né, uma fuga. Ah, porque está ali ocupado, então
ocupa a mente, ocupa o tempo e não tem que enfrentar algumas situações que deveriam ser enfrentadas. Às vezes a gente quer fugir de uma conversa e a gente prefere se isolar, prefere se silenciar. Às vezes a gente quer fugir de tantas coisas. Você quer fugir de ter de dar para os seus filhos uma correção, porque aquilo vai ser trabalhoso. E aí a gente se isola, a gente prefere, muitas vezes, né? Então é um lugar de fuga. Lá em 1 Samuel 22:1, você vai ver que Davi, ele fugiu para o deserto e se escondeu numa caverna, porque Saul estava perseguindo Davi. Eu coloquei aqui apenas alguns versículos, né? Se a gente fizesse um apanhado na Bíblia, nós poderia dar aqui para vocês uma lista bem grande desses momentos de fuga. É um lugar de medo. Gênesis 19:30. Quando você tem medo, você se esconde. Ló subiu vindo de Zoar e foi habitar nos montes. Olha só, gente, os anjos, aqui tá falando da destruição de Sodoma e Gomorra. E aí os anjos empurram Ló para fora, né? E ele vai para os montes, para cidades da planície. Só que ele fica com medo. E aí ele resolve ir para a caverna. Olha só, foi habitar nos montes. As suas 2 filhas foram com ele. Como temia habitar? Ele chegou lá nos montes e ele ficou com medo. Como temia, teve medo de habitar em Zoar. Ele e as suas 2 filhas foram habitar numa caverna. Medo. Ló estava meio que assim apavorado com o que tinha acontecido com a Sodoma e Gomorra. Foram destruídas. E ele ficou com medo de habitar naquela cidade. Então ele foi para uma caverna. É também um lugar de desistência. Você já viu que às vezes você quer desistir e você vai para uma caverna. Caverna, gente, é isolamento. Você fica lá, você não fala com ninguém, você fica sozinho, sabe? Você não quer contato com o mundo, você não quer enfrentar a situação. Você se isola e você quer desistir. 1 Reis 19, vamos ver aqui, bem conhecida essa história também do profeta Elias, que foi para uma caverna. Por que Elias foi para uma caverna? Capítulo 19 de 1 Reis, versículo 3 diz assim: quando Elias, ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Fuga. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. No 4, mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto, pediu para si a morte, dizendo: Senhor, basta, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que meu pai. Elias está dizendo assim, chega, cansei. Por quê? Jezabel tinha dado uma ordem. No versículo 2, ela diz assim, que os deuses me castiguem se até amanhã, essas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles, ou seja, eu vou matar você. E aí Elias, ele cansa. Ele falou para Deus assim, eu cansei dessa mulher, eu cansei da Jezabel. Era uma luta constante com ela, né? Porque, na verdade, a Jezabel, ela tem esse símbolo da manipulação. Gente, vou abrir esse parênteses aqui, né? Porque a manipulação, ela é algo silenciosa. Às vezes você pensa que você não manipula, que você não é uma pessoa manipuladora, mas é tão silencioso. Não dá pra gente falar sobre isso agora, mas eu quero deixar essa observação para vocês. Nós precisamos ter cuidado para não manipular através de palavras, através de sentimentos, através de,
de atitudes. A gente manipula, o marido manipula os filhos, manipula o amigo. Isso é o espírito de Jezabel. Manipulação. Isto é pecado, Deus abomina. O espírito, a Jezabel, ela foi morta e a carne dela foi comida por cães. Fique atento para você, que o Espírito Santo te mostre, caso, né, você vá fazer isso, assim, porque é algo muito comum. E você seja chamado a atenção pelo Espírito Santo, para que você não caia, né, nesse espírito. Então, Elias, o que acontece? No 9, ali entrou numa caverna. Então, Elias, ele tinha desistido. Ele falou, Senhor, eu não quero mais, ó, basta. Na verdade, ele queria morrer. Você já teve uma situação assim, gente? Você pensou assim, ai, acho que é melhor morrer. Senhor, me leva. Tem gente que até ora. Verdade? Tem pessoas que oram, Senhor, me leva, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. E pede para Deus morrer. Desistência. A caverna é lugar de desistência. Lugar de depressão. Aí Deus vai falar com Elias, né, e tira ele dali daquele lugar. Chama ele para fora. Será que você está em alguma caverna? Será que você está com... Às vezes a gente não entra totalmente na caverna, mas você está com um pezinho dentro, outro fora da caverna. Elias era aquele profeta do fogo que orou, pediu a Deus e o fogo veio e os profetas todos foram mortos. Por isso que Jezabel fez essa ameaça para ele. Elias, ele teve a ousadia, o ministério dele começa, sabe como? Ele chega para o rei Acabe e fala assim, ó, quer ver? Deixa eu ler aqui para você. O que ele fala, Elias é um profeta que aparece assim meio do nada, né? Aí, peraí, gente, que eu me perdi aqui nos capítulos. No capítulo 17, ele chega e fala assim para o rei, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. E assim aconteceu. Ele teve a ousadia de chegar para o rei e falar assim, ó, você está fazendo tudo errado, você está deixando se manipular por Jezabel, adoradora do demônio. Portanto, vai vir uma escassez. Agora, aqui Elias, gente, Elias não estava jogando praga não, viu? Elias, ele estava falando a palavra do Senhor, porque Deus tinha falado, se vocês se afastarem de mim, vai vir, a terra não vai ter chuva, não vai dar o fruto. Elias só estava profetizando a palavra de Deus. Bom, então, veja, a caverna é esse lugar, né, de fuga, de medo, de desistência, é lugar de aprisionamento. Isaías 24, 22. Gente, vocês estão compreendendo? Se vocês tiverem dúvida, por favor, tá? 24, 22. Eles serão reunidos como presos numa cova e trancados numa prisão. Aqui o Senhor está falando dos inimigos de Israel. Cova, caverna, buraco é lugar de prisão, é lugar de cativeiro. E em geral, o cativeiro vem quando nós pecamos. O pecado, ele nos aprisiona. Muitas vezes a prisão, ela vem por perseguição, como aconteceu com Paulo e Silas, que foram presos no interior, no buraco.
da cela, da prisão. Zacarias 9:11. Quanto a ti, libertei os teus presos da cova sem água, por causa do sangue da tua aliança. Aqui o Senhor está falando então de redenção, de tirar da prisão. Ó, libertei os teus presos, por causa do quê? Do sangue da aliança. Então a gente já tem aqui uma palavra poderosa, que o sangue da aliança, o sangue derramado de Jesus nos tira das prisões, dos cativeiros. Ainda que seja por nossa culpa, ainda que seja porque a gente foi, porque errou, porque desobedeceu, igual Saul fez. O Senhor, pelo seu amor, através do sangue de Jesus, nós somos resgatados desses lugares de caverna, de cativeiro. É também lugar de sepultamento. Gente, isso aqui me impactou demais. Caverna é lugar de sepultar quem morreu. Ó, ai meu Deus do céu. Ezequiel 32:23. Se você está numa caverna, você tem que se perguntar, Senhor, será que eu tô vivo? Peraí, Ezequiel 32:23. Os seus sepulcros foram postos na cova mais profunda, e o seu exército está em redor do seu sepulcro. Foram mortos todos estes que tinham causado espanto na terra dos viventes, caíram pela espada. Aqui está falando de juízo, né? Que traz a morte. Então é lugar de sepultamento. Outro lugar de sepultamento que a gente vê é o Lázaro. Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, ele está numa cova, num sepulcro, que era um lugar cavado na rocha. Os sepulcros eram assim, eram cavados nas rochas. Então é lugar de gente morta. Se alguém aqui estava na caverna, já sai agora, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então não é seu lugar na caverna. Jesus veio para nos dar vida. Se tem alguém morto, a palavra de Jesus ecoa hoje. Todos os dias ela ecoa. Sai para fora. Lázaro, sai para fora. Sai para fora. Tem lá em... Deixa eu ver o texto aqui de Ezequiel também. Estou lembrando que... Deixa eu ver. Olha aqui, gente, que interessante. Ezequiel 37... Aquele texto do vale de ossos secos, que o profeta é levado para profetizar sobre os ossos secos, que não tinha mais possibilidade nenhuma de vida, estava tudo ressequido, estava esfarelando, gente, os ossos. Ele começa a profetizar e tudo começa a mudar, osso junta com osso, cresce carne, cresce músculo, cresce nervo, cresce pele, por fim entra o espírito de vida e aquele exército é colocado em pé. No versículo 12 fala assim, ó: portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. Então o que é que traz uma pessoa que está morta, que está na sepultura, que está na cova? É a profecia. É a palavra de ordem. Sai para fora. Não foi assim que Lázaro ouviu a voz de Jesus e veio para fora? Aqui o Senhor está falando. Profetiza. Eu vos farei sair dessa sepultura. Então como é que a gente traz vida àquilo que está morto? Alguém que a gente vê que está morto espiritual. Às vezes a pessoa está morta emocionalmente, está, sabe, acabada nas suas emoções. Como é que a gente traz vida? É profetizando a palavra de Deus na vida dessa pessoa. Nas circunstâncias, né? A gente traz vida a muitas circunstâncias.
Bom, a cisterna é também uma espécie de um buraco, só que com água. Agora vamos ver algumas coisas sobre cisterna na Bíblia. Gênesis 37, 22 foi aquele momento em que os irmãos de José jogam ele numa cisterna. Rúben, com medo dos irmãos matarem José, ele fala assim: não derramei sangue, lançai-o nesta cisterna, aqui no deserto, não encosteis a mão nele. Ele disse isso para livrá-los das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Então, gente, o que estava acontecendo aqui? José teve sonhos, ele caiu, né? Caiu na cilada de contar para os irmãos. E os irmãos ficaram com muitos ciúmes, inveja, e fizeram o que com José? Jogaram José na cisterna. Então, às vezes, a falta de sabedoria nos coloca em cisternas. Talvez José não devesse ter, né? Não devia ter contado os sonhos para os irmãos. A ingenuidade, a imaturidade. José era um menino, não tinha ainda maturidade da vida, das coisas. Então, a imaturidade, a falta de sabedoria pode nos colocar numa cisterna. E cisterna é onde os nossos sonhos morrem. Jeremias 2:13. Se você tem sonhos, cuidado com quem você compartilha os seus projetos. Cuidado para quem você abre o seu coração. Porque a inveja, ela pode te colocar numa cisterna. Você não consegue, é aquele lugar que você não dá para você sair com as mãos, né? Você fica patinando ali, sabe? É lugar de lama. Olha o que diz aqui Jeremias 2:13. Porque o meu povo cometeu dois delitos, dois pecados. Me abandonaram à fonte de águas vivas e cavaram para si cisternas furadas que não retêm água. Aqui, gente, está falando de nós trocarmos o Senhor por nós mesmos. Trocarmos a direção de Deus pela nossa própria direção. E foi isso que Saul fez. Quando Saul se viu em apuros, o que ele faz? Ele desobedece a palavra que o profeta tinha liberado. Ele vai oferecer sacrifícios e não era para ele oferecer sacrifícios. Então, Saul, ele cavou cisterna para ele mesmo. Ele cavou sua própria cisterna. E o Senhor diz aqui: me abandonaram. Então, quando a gente abandona o Senhor, nós vamos cavar as nossas cisternas, achando que dali pode brotar água, achando que a água de cisternas pode nos saciar, pode dar conta da nossa vida. Agora, gente, imagina, a samaritana, ela buscava água no poço de Jacó. Se o poço de Jacó não deu conta de saciar aquela mulher, de curar aquela mulher, de transformar a vida dela, por que uma cisterna vai dar conta? Por que a gente pensa que a gente pode cavar para tentar achar água? Para ter o nosso sustento, a nossa sobrevivência, para ter respostas, para ter direção? A nossa direção vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor. A gente tem que olhar para cima e não cavar cisternas. A gente tem que beber da fonte de águas vivas. Lá em João, capítulo 7, acho que 38, o Senhor Jesus, ele se põe de pé no meio do templo e ele diz: eu sou a água viva. Quem beber de mim vai ter uma fonte que vai fluir eternamente. E para a samaritana ele também falou: eu tenho a água que se você beber dela, você nunca mais vai ter sede.
Porque até então, gente, aquela mulher todo dia buscava da água do poço de Jacó. Era ou não era um poço abençoado, o poço de Jacó? Era. Só que não transformou a vida dela, não libertou. Por quê? Porque é só Jesus que nos liberta, é só Jesus que tem essa fonte de águas vivas. Você não precisa cavar cisternas, você já tem Jesus. Você pode confiar no Senhor, você pode viver com Ele, você pode olhar para Ele e dizer: eu creio no Senhor, a minha confiança está no Senhor, eu não vou largar do Senhor, eu não vou fazer por minha conta e risco, eu não vou cavar minha própria cisterna. Quando a gente cava a cisterna, sabe que a gente encontra lama? Nem poço a gente consegue cavar, a gente vai encontrar lama. Então, gente, a cisterna é você confiar em você mesmo. É você deixar de confiar no Senhor e começar a confiar na sua força, no seu trabalho. É você também confiar no governo humano. Olha esse texto aqui de 2 Reis 18:31. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver, 2 Reis 18:31. Não é isso. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz, esse é o 18:31. Ai, obrigada, Cláudia. Pode ler, por favor. Pode ler. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: contratai comigo por presentes e saí a mim. Coma cada um da sua vide e da sua figueira. Beba cada um a água da sua cisterna. A situação aqui era que o rei Ezequias, ele começou a reinar e ele fez uma revolução. Ele começou a tirar a idolatria, ele restabeleceu o culto ao Senhor. E aí o Senaqueribe, ele veio com toda a força contra o rei Ezequias, contra Judá. Ele veio com toda a força. E aí ele manda mensageiros para dizer para o povo exatamente isso aqui. Vocês estão confiando em Ezequias? Pois é, a guerra a vitória sobre vocês já está determinada. Então é melhor vocês confiarem em mim. Isso é o inimigo de Judá, né, de Israel, falando com eles, Judá aqui, no caso. Então ele está falando, no 30 ele diz assim: não deixeis que Ezequias vos faça confiar no Senhor. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos isso? As pessoas falam: não adianta você confiar em Deus. Você já viu assim, nem Deus dá jeito? Não tem gente que fala isso? Esse aí nem Deus dá jeito. Certamente o Senhor não vos livrará, e essa cidade será entregue nas mãos do rei da Síria. Essa era a palavra desse rei, o Senaqueribe, contra a confiança no Senhor. E aí ele diz isso, ele fala assim: olha, cada um vai comer da sua própria vide, da sua figueira, e beberá água da sua cisterna. Se vocês confiarem em mim, se vocês se entregarem a mim, vocês vão beber da sua própria cisterna. Vocês vão comer da sua própria plantação. Essa é a proposta desse rei maligno. Então, quando a gente confia no governo do homem, nós caímos numa cisterna. Então, cisterna também é sinônimo de da gente estar confiando em homens, né? Às vezes em políticos, às vezes em uma pessoa que representa ali uma empresa. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Essa história aqui, gente, é muito interessante, depois vocês leem, do rei Ezequias. Lá em Isaías também tem essa história. Então o rei prometeu, né, aqui, mas nenhum homem pode dar conta da nossa alegria. Nenhum homem pode dar conta de nos libertar. Nenhum ser humano, somente o Senhor. E aí, como eu já falei para vocês, é lugar de lama, né? O Salmo 40, versículo 2 e 3, e esse é um salmo
que eu amo demais, é um dos meus preferidos, né? Se a gente pode dizer que tem algum texto preferido na Bíblia. Diz assim: tirou-me de um poço, olha aqui, poço de destruição. Um lamaçal. Lamaçal é cisterna. Colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Aí aqui já está falando que o Senhor, ele nos tira, né, dessa cisterna, desse lugar de lama. A lama, ela simboliza muito o pecado, né? Simboliza um lugar escorregadio, onde você não consegue caminhar. Você escorrega. Você já brincou? Eu, quando era criança, brincava na lama, gente. Vocês passaram essa experiência? Gente, a diversão era brincar na chuva. Meu Deus, como era bom aquilo. Eu brincava na lama, eu e meu irmão, o Sérgio. A gente se divertia demais. A minha mãe ficava enlouquecida, né? Mas por quê? Porque era escorregadio, né? Era aventura. E o Senhor nos tira deste lugar escorregadio, esse lugar de sujeira, onde você perde as suas vestes brancas, né? E fica tudo sujo de lama. E depois a gente vê aqui, lá, Jesus explicando que quem gosta de lama é porco. Aleluia. Mas nós somos filhos, né, gente? Nós somos filhos do Senhor. Então Ele nos tira de toda a lama e nos coloca num lugar onde as nossas vestes são brancas, onde nós somos santificados. E Ele coloca os nossos pés sobre a rocha, como diz esse salmo. E a rocha é um lugar firme. E aí Jesus explica que a palavra dele é essa rocha. Então é na palavra que nós nos firmamos, é na palavra que nós temos segurança. Então eu quero dizer para você o seguinte, resumindo tudo isso, não é tempo de você ficar na caverna. Saia da caverna, em nome de Jesus. Não é tempo de você ficar sobre a cisterna, na cisterna, é tempo de você se colocar sobre a rocha. Essa palavra veio muito forte no meu coração, gente, nesse texto. Não é tempo de ficar na caverna. Não é tempo de você fugir. Não é tempo de você ter medo. Não é tempo de você se esconder de alguma perseguição. Não é tempo de você se intimidar. Não é tempo. É tempo de sair da caverna. Não é tempo de você querer morrer. Não é tempo de você dar alimento para a depressão que quer vir, sabe? Aquela tristeza tão grande que às vezes vem, se você não cuidar, vira uma depressão. Não é tempo. É tempo de você sair dessa caverna. Lá em Abacuque 2:1, tem a história do profeta que ele está ali reclamando com Deus, falando de que o povo estava pecando e até quanto iria a injustiça, até quando iria tudo aquilo, né? E aí o Senhor dá uma resposta para ele e ele fica meio assustado. E aí no capítulo 2, ele toma uma decisão. Ele fala assim, ó, eu me colocarei sobre a minha torre de vigia. Ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para o que ele me dirá e o que terei como resposta. Na caverna você não tem resposta de Deus. Na caverna você não enxerga, é nesse lugar, gente. Agora, uma coisa muito interessante desse versículo é que diz assim, eu me colocarei. No salmo que nós lemos, o 42, diz assim, o Senhor me tirou de um poço de destruição e me tirou de um lamaçal e firmou os meus pés sobre uma rocha. Aqui o profeta diz, eu vou me colocar sobre a minha torre de vigia. Por quê? Porque Jesus Cristo já nos tirou do lamaçal. Então a gente precisa tomar uma atitude agora. E estarmos decididos a ficar nesse lugar, numa torre. É um lugar alto, é um lugar forte, é um lugar onde você ouve a Deus, é um lugar onde você vai ter uma resposta. Eu verei, eu ficarei lá, eu vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa.
Não é que a gente não esteja assim, com questões, com súplicas ao Senhor, com dificuldades. O povo estava em dificuldade. Ao invés do povo ter ido para as cavernas, eles deveriam ter se colocado na torre forte, na torre de vigia. Porque é neste lugar que tem resposta. Saul tinha tudo nas mãos para obedecer. Diz que ele estava em Gilgal, ali no versículo... Ai, gente, é tanto assunto, né? Eu sei que é muita coisa, mas esse capítulo é tão importante a gente atentar. Aqui no versículo 8 diz que quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, ele estava em Gilgal. Sabe o que significa Gilgal? Gilgal significa lugar, essa palavra ela significa assim, algo redondo, como um círculo. Significa aliança. Saul tinha uma aliança com Deus. Ele estava num lugar de aliança. Eu e você estamos num lugar de aliança. Nós temos tudo para obedecer o Senhor. Nós temos tudo para ouvir a palavra de Deus e ficar na palavra dele, fazer aquilo que ele falou para a gente fazer. A caverna não é lugar de aliança. Não é um lugar onde você ouve a Deus. Gilgal foi o lugar onde Josué fez a circuncisão do povo antes deles entrarem na terra prometida. Está lá em Josué capítulo 5. Eles iam entrar na terra prometida. Só que a ordenança da circuncisão que Deus tinha dado para Abraão, como eles viveram muito tempo no deserto, os filhos nasceram no deserto, os filhos que nasceram não foram circuncidados. A circuncisão era um sinal da aliança do Senhor. Era uma marca no corpo que simbolizava essa aliança. E ali o Senhor deu uma ordem para Josué: é preciso circuncidar aqueles que não foram circuncidados antes de entrar na terra prometida. Então Gilgal era um lugar de aliança. Samuel estava neste lugar. Eu e você estamos no lugar da aliança. Nós podemos sim obedecer o Senhor. Nós podemos sim esperar. Não saia do lugar da aliança, porque é na aliança que todas as promessas do Senhor se cumprem. Então, o profeta fica nesse lugar alto. Aí eu quero ler também com vocês Cantares 2,14, que é um chamado para nós nesse tempo. É um chamado hoje para vocês, gente. É um chamado para as mulheres, é um chamado para os homens, é um chamado para o povo de Deus, de forma muito específica, né? E pontual, é aqui para vocês que estão nessa live. Pomba minha que andas pelas fendas da rocha, ó, que você que está andando aí pelas cavernas, escondido, nas encostas dos montes, olha o que ele fala: mostra-me o teu rosto, mostra-me o teu rosto. Paulo declara lá em 2 Coríntios 3,18 que a presença de Jesus no nosso coração, a vida de Jesus em nós, traz brilho para o nosso rosto, faz resplandecer a glória de Deus em nós, no nosso face. Anota aí para você ler depois. Repete, por favor. 2 Coríntios 3,18, se não me engano. A glória de Deus que está no nosso coração, ela transparece no nosso rosto. E aqui esse texto está dizendo: deixa-me ver, mostra-me o teu rosto. Nós precisamos mostrar o nosso rosto de cristão. Chega de ficar escondido, gente. Você precisa se colocar numa posição de mostrar o seu rosto e resplandecer a glória de Jesus para essa geração. Para onde você está, no seu trabalho, na sua casa, você precisa trazer essa glória de Deus através do seu rosto. Outra coisa que ele fala: deixa-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é doce e o teu rosto é lindo. A voz do evangelho é o que o mundo está precisando, é a doçura que o mundo está precisando, tanta amargura, tanta confusão, tanta idiotice, tanta coisa que só está levando para o buraco, para a caverna, e está faltando voz daqueles que estão calados. Será que você não está muito calado para o seu vizinho?
Será que você não está muito calado no seu trabalho? Onde você está, tem pessoas sofrendo, tem pessoas que estão na caverna. E há uma voz doce que pode ecoar através dos seus lábios. Mostra-me a tua voz, porque a tua voz é doce. A doçura de Jesus Cristo. Nesse tempo, gente, de tanto amargor. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos mostrar o nosso rosto. Lá, o outro texto que eu quero trazer está lá em Mateus. Vixe, nem anotei, mas é aquele texto que Jesus fala que a gente é luz. Deixa eu ver aqui onde é. Capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Nós não fomos chamados para ficar em caverna, para ficar debaixo da cama como é a lamparina, ó. Nem os que acendem uma candeia e a colocam debaixo de um cesto, mas no candelabro, que ilumina todos que estão na casa. Você foi chamado para iluminar todos que estão na casa. Você foi chamado para iluminar todos que estão no seu trabalho, a sua vizinhança, no seu prédio, no seu condomínio, na sua rua. Você tem esse chamado. Ide por todo mundo, começando em Jerusalém, pregai o evangelho a toda criatura. O 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Gente, isso aqui fala de santificação. Se nós não tivermos uma vida de santidade, nós não vamos resplandecer a luz de Jesus, a gente vai resplandecer trevas. Bom, eu precisava de um outro tanto para falar qual é o nosso lugar, né? Mas não vai dar. Então, eu vou mencionar aqui qual é o lugar que nós precisamos estar. Aqui foi falado da torre de vigia. Aqui foi falado da gente estar sobre a rocha, sobre a palavra. E eu quero trazer agora o Salmo 91. O Salmo 91, ele diz assim, que o Senhor é o nosso esconderijo. Se existe um lugar que eu e você precisamos estar, é o Salmo 91. Eu tô com muita vontade, gente, de compartilhar algo que Deus me deu no Salmo 91. Eu vou, assim que tiver um tempo hábil, eu vou lançar esse convite para vocês, quem quiser. Aqui diz, quem habita no esconderijo do Altíssimo, olha só, habitar. Habitar quer dizer o quê? Morar. É um laço profundo com um espaço. Não é um lugar que você vai e volta. Não é um lugar que você visita. É um espaço onde você cria um laço profundo, transformando-o num lugar de identidade e significado pessoal. Torna-se pertencente, cria raízes, integração com o ambiente. Habitar no esconderijo do Altíssimo é você ter um laço profundo com esse lugar. É você criar raízes, é você se integrar neste ambiente. Essa ocupação física. É também, gente, o esconderijo é esse lugar secreto. Esse é o nosso esconderijo. E é nele. Esse espaço é no próprio Senhor, é no próprio Deus. O Senhor tem um espaço no coração dele, um lugar para cada pessoa. Então, eu não vou ocupar o lugar de ninguém. Se você não estiver no coração de Deus, eu não vou ocupar o seu lugar, porque eu tenho o meu. Esse lugar é nele. Eu anotei tanta coisa aqui, ai Jesus amado. Outra coisa aqui, ó, sombra, né? A sombra do Todo-Poderoso. Satanás não pode passar por essa sombra. O esconderijo do Altíssimo é a cruz. Eu até lembro que esse livro que a Aparecida indicou aqui, alguém mais indicou, O Lugar Secreto, do Bob Sorge, ele fala disso. Sobre a cruz ser o nosso lugar, o nosso esconderijo. E Satanás, ele não pode passar pela cruz. Então nós temos que estar à sombra.
É esse lugar. Nós somos um com o Senhor. E o maligno não pode nos tocar. Quando a gente está nesse lugar, a gente está num lugar. A sombra aqui quer dizer, a palavra Etzel quer dizer proteção. A sombra do Todo-Poderoso, nós estamos protegidos. Essa palavra descansará, a sombra do Onipotente, quer dizer vai morar. É você morar nesse lugar de proteção, é você se integrar, ou seja, a proteção, gente, ela está integrada a você. Vocês estão entendendo essa palavra? É você colocar-se em segredo. Eu estou dando uma olhada aqui, o que é que eu posso filtrar. Esse salmo, ele é sobre o amor de Deus. É o lugar de proteção e de cuidado. E depois você vai lendo, né? Você vê, ele te livra aqui neste lugar, ele te livra do laço que prende o passarinho, quer dizer, aquelas armadilhas que vêm para fazer a gente tropeçar. Nós somos livres disso. Nós somos livres da peste mortal. Enfim. Neste lugar é o lugar onde nós temos, onde a nossa identidade ela é estruturada, ela é formada, ela é estabelecida. É no esconderijo do Altíssimo, é no lugar secreto, para que a gente possa ser luz no mundo. Tem um livro, gente, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, espera aí. Tem esse livro aqui, ó, A Lei dos Dois Altares. Não dá pra ver, né? A Lei dos Dois Altares, do Glaucio Coraiola, tá? Ele fala sobre isso, que você é chamado para você estar no alto, para você ser luz, para você ter um altar público, mas antes você precisa passar por esse altar secreto, tá? Então fica aí a dica. Por favor. O livro. Vocês estão vendo? Eu vou pôr no grupo, tá? Depois. Vou pôr no grupo. Ele fala a necessidade da gente estar nesse esconderijo, nesse lugar secreto. Então, veja, esse é o nosso lugar, é o lugar onde a gente se esconde, aonde, quando a gente está em apuros, a gente tem que correr para esse lugar. Por quê? Porque a gente precisa brilhar. Então, a gente precisa ir para esse lugar para ouvir a voz de Deus e obedecer. Saul, se ele passou por esse lugar, ele esqueceu, ele rejeitou. E ele resolveu fazer do jeito dele. Ele resolveu cavar sua própria cisterna. E aí ele entra em desobediência. Ele deixa a aliança do Senhor, faz do jeito dele. E Samuel chega e reprova Saul e diz: olha, hoje o reino foi rasgado de você. O Senhor vai levantar um que vai trazer para o alto aquilo que foi conquistado no secreto. Vai trazer um que vai ser obediente. Foi a segunda vez mesmo. Por isso que eu disse, gente, que às vezes, dependendo a pessoa e dependendo a situação, nós perdemos a chance. Nós precisamos ter cuidado. Saul perdeu o reino. Deus não aceitou mais. Por quê? Porque Saul não estava disposto a tratar o coração. Saul não queria se arrepender. Sabe o que ele ficou fazendo para Samuel? A gente lê o texto. Ele ficou se justificando. Mas era que isso, era que aquilo, era que o povo começou a me cobrar. Ora, e você vai ouvir quem? O povo ou vai ouvir a voz de Deus, né? Então, aconteceu isso com o rei Saul. Mas nós não precisamos de cisternas e nem de cavernas. Porque nós temos o sangue de Jesus que nos protege, que nos limpa e que traz pra gente, que cria dentro de nós um rio de águas vivas. E rio, gente, eu faço uma pergunta para você. Quantos copos de água você precisa por dia? Fala para mim. Pode falar aí alguém, mais ou menos.
No mínimo 2 litros. No mínimo. Eu pergunto, o rio é só 2 litros? Quanto será que tem um rio? Você vai precisar beber um rio inteiro? Significa que se a gente não compartilha, nós estamos desperdiçando da fonte, gente. A gente só precisa de 2 litros para nossa saúde perfeita. No entanto, o Senhor colocou uma fonte dentro de nós. Ele não deu apenas um balde como a mulher do poço. Por que a mulher samaritana encontra Jesus? Jesus, né, acontece tudo aquilo, ela tem aquela experiência e ela vai correndo para a cidade falar para todo mundo. Porque agora tinha fonte, então ela precisava compartilhar. Você bebe dessa fonte. Você não precisa de cisterna. Você tem Jesus. Então, a cisterna, né? Você não precisa do pecado, porque você tem Jesus. Você não precisa ficar cavando, trabalhando para ter a sua água, para saciar a sua sede, sabe? Não, você tem Jesus. Você não precisa viver escondido, com medo, fugindo do inimigo. Não, gente. Não. Nós temos Cristo, a vitória já nos foi dada. Nós temos as armas do Senhor conosco. A gente precisa se encorajar. Essa palavra nessa manhã é para te encorajar. É para dizer, sai da caverna. Sai desse lugar que você acha que você não é nada, que já acabou para você, que você não quer mais, que você cansou. Não tem gente assim, eu cansei. Já pensou se Deus cansasse da gente? Eu estaria tudo no inferno, né? Né? O Senhor não se cansa. Não se canse não, porque Deus tem renovo todo dia, gente. Quando a gente acorda, o dia já está pronto. O sol já está brilhando, já tem provisão, já tem tudo. O Senhor Jesus já fez tudo por nós. Então você tem essa fonte de águas vivas dentro de você. Beba dessa água todos os dias. É inesgotável o quanto você precisa dessa água. Mas você não vai tomar a água toda do rio. E se você compartilhar, você não vai ficar sem. Vai vir muito mais. Eu vi uma vez Ai, gente. Como que é o nome Esqueci o nome da pessoa. Ele falou assim que toda palavra que ele recebe de Deus, assim, palavras poderosas, ele não queria assim lançar tudo, né? Porque ele achava que era mais para ele e tal. E aí ele entendeu que não, que quanto mais ele trazia revelações, mais o Senhor dava revelações novas para ele. Amém, gente? Saia da caverna. Mostra teu rosto. Alimente-se no lugar secreto, no esconderijo do Altíssimo, e suba para a torre de vigia. Lá o Senhor tem resposta para você, o Senhor tem direção para você. Espere a resposta do Senhor, não faça como Saul, não vai cavando cisterna porque Deus ainda não deu resposta. Se Deus não deu resposta, não faz, gente. Espere a resposta do Senhor, não vai oferecer sacrifício de tolo, que Deus não se agrada de sacrifício. Deus se agrada de obediência. Obedecer é o sacrifício, é o alfabeto de Deus, tá? É o alfabeto do céu, é obedecer. É na obediência que nós estamos seguros. Eu quero orar com vocês, tá? Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigada, meu Deus, por esta manhã, por esta oportunidade. Nós nem somos merecedores, Senhor, da tua bênção, nós nem somos merecedores dos lugares altos, mas o Senhor nos salvou. O Senhor tirou os nossos pés de um poço, de um lamaçal, de um lugar escorregadio, de um lugar onde a gente não conseguia andar. E o Senhor tem nos colocado sobre a rocha. Isso é uma realidade, isso é uma verdade que cada um de nós precisamos crer nesta manhã. Os nossos pés estão firmados na rocha.
Nós temos um lugar firme e seguro. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigada pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue da aliança. Nós queremos estar neste lugar, Senhor, da aliança. Nós queremos estar em Gilgal. Nós queremos ter o nosso coração circuncidado. Nós queremos ser obedientes ao Senhor. Se há algum tipo de rebelião dentro de nós, Senhor, algum tipo, ó Deus, de